Nas duas matérias anteriores da série Custo Transporte, você teve uma ideia dos principais aspectos do transporte público que pesam no bolso do usuário do transporte e ajudam a movimentar o transporte alternativo não legalizado, ou impulsionam a venda de motos e carros populares. Segundo o Diese, as vendas de veículos em Sergipe cresceram 3,76% no acumulado de janeiro a junho de 2010, em comparação com o mesmo período de 2009. Ao todo, são mais de 22 mil veículos a mais nas ruas, o que, segundo o economista da UFS, Marco Antônio Jorge, são decisões individuais que trazem consequências na mobilidade de quem mora nas cidades. A pessoa, em geral, não leva em conta as consequências coletivas do seu ato. Quer dizer, uma pessoa que resolve sair de carro é um carro a mais na rua, é um carro a mais na frente do outro. Se todo mundo resolve sair na rua ao mesmo tempo, gera um congestionamento, que é um problema do ponto de vista coletivo. Mas esses problemas coletivos, nem sempre a pessoa, quando vai tomar suas decisões individuais, ela leva em consideração. Se tudo isso fosse levado em consideração, qual é a conclusão que a gente chega? As pessoas deveriam usar o transporte coletivo. Se você tivesse mais ônibus, esses ônibus tivessem, por consequência, mais vazios, em que a pessoa pudesse ir com mais conforto, isso certamente influenciaria na decisão. Se esses ônibus também pudessem se deslocar mais rápido, né, isso talvez afetaria a decisão das pessoas no sentido de tornar o transporte coletivo um pouco mais atrativo. O professor de economia e os líderes do setor de transportes ouvidos pela 930 acreditam que existem alternativas para melhorar o custo do transporte, que, no entanto, precisam ser levados a sério pelas autoridades e pelo próprio setor. José Carlos Amâncio, do CETRANSP, defende mais investimentos no trânsito. A questão da mobilidade, a questão do trânsito, eu acho que a gente precisa trabalhar muito para que a gente crie condições para que os ônibus consigam atender a população dentro desse espaço delimitado que nós temos hoje. Nós temos hoje 200 mil veículos circulando diariamente para 500 carros nossos que atendem 250 mil pessoas por dia. Acho que essa matriz tem que ser revista. Na opinião do professor Marco Antônio Jorge, já está na hora de se pensar em criar novos modais de transporte público para Aracaju. Talvez essa seja a grande solução. É claro que a oferta de veículos, motos, enfim, vai crescer muito mais rapidamente do que a estrutura viária. A estrutura viária das cidades tem dificuldades para crescer e quando você consegue fazer com que ela cresce num ritmo lento. Então a gente vai conviver sempre com uma presença maior de veículos. Então qual é a solução para isso? Além de tentar reorganizar o espaço que já existe, pensar em novos modais de transporte seria interessante. Quer dizer, pensar num metrô aqui para Aracaju, metrô de superfície seria uma questão interessante, porque não tem muito por onde correr. Você tem uma estrutura viária que é limitada, tem espaço para crescer. Nós moramos em uma cidade onde tem alguns espaços que você pode abrir novas ruas, você pode talvez até tentar alargar algumas ruas e avenidas, mas esse espaço para crescimento é limitado. O que vai possibilitar um melhor uso é você conscientizar as pessoas da necessidade desse melhor uso, gerir esse espaço da melhor maneira possível para aumentar a fluidez do transporte e, em especial, tentar pensar em soluções para aumentar a fluidez do transporte coletivo e pensar em novos modais urbanos. Não tem muito por onde correr. E parece que o recado foi entendido pela Prefeitura. Ela já anunciou que estuda a possibilidade de implantar o metrô de superfície interligando o centro e os bairros mais populosos da capital, a partir da linha férrea da Antiga Leste. Este modal, chamado de VLT, Veículo Leve Sob Trilhos, ainda está em fase de planejamento e depende da liberação de recursos federais. 930M, Informação é Liberdade.